Hoje eu queria dizer Feliz Dia dos Pais. Atrasado, porque é difícil fazer um vídeo assim. E desculpa pelo som aqui do ventilador também. Eu tive meu pai até os 10 anos de idade. Meu pai, ele, para entrar dentro de casa, ele chegava bêbado, 10 horas da noite, e minha mãe não abriu o portão com medo. Ele empurrava o carro e quebrava o portão. Ele até brigou com o vizinho da frente, o Cordeiro. Os dois estão lá no céu dando risada, né? Disso. E o que eu entendi até os 10 anos de idade foi o amor. Porque eu enxerguei de tudo que ele fazia com minha mãe mesmo assim amava ele. Lembro de uma vez que minha mãe me contou que ela apanhou no dia anterior. No outro dia ela foi levar água com café que ele gostava pela manhã com uma flor. E meu pai chorando falou: "Eu não mereço você". Eles viveram durante 20 anos. Eu vivi com ele até os 10 anos de idade. Todo mundo sabe, pelo menos a grande maioria, por não entender aquilo, e quando rolava a briga, o pai bêbado xingava porque tinha ciúme da minha mãe ir pra igreja, e tinha ciúme de tudo. Meu pai era doente, era um esquizofrênico, era maluco da cabeça. A minha mente não conseguiu absorver o que estava passando por aqui, porque eu só entendi o amor. Eu amava meu pai, por tudo que acontecia. Então, meu pai tentava bater na minha irmã entrava no meio, tomava também, e a minha irmã, ela teve mais problemas psicológicos, hoje eu enxergo, do que eu. Eu não tinha como entender aquilo. A minha irmã, ela é 5 anos mais velha do que eu. E a vida trouxe várias sequelas na vida dela. Infelizmente. Que Deus o abençoe, né? Que está abençoando e já está abençoada. E eu com 10 anos de idade eu tive uma má formação no fêmur. Porque o meu cérebro não conseguiu absorver tudo aquilo que eu estava passando. E com 10 anos de idade eu mudei para outro bairro. Que foi para o Gama Oeste. No que eu cheguei lá, no primeiro dia eu tomei uma pilhada, aquelas pilhas de rádio grandona. Eu tomei uma pilhada do Capitão Sujeira. E o cara falou assim: "Eu que mando nessa rua". Até então, era uma das casas mais bonitas do Gama. E tentaram assaltar com a gente lá dentro. Meu pai era da maçonaria. Ele tinha umas espadas lá, até bonitonas, gigantescas assim. E acabaram saindo correndo, né? A gente morou 6 meses. Esses 6 meses, eu jogava no Gama. Eu era meia esquerda, jogava com a camisa 10, era titular. E era um dos mais talentosos do time. O meu futuro era... Eu ia tentar ser jogador de futebol. Até então, nos meus amigos de infância, eu e o Fabinho, eu lembro disso como se fosse hoje de manhã. A gente é que dividiu o time. Porque a gente tinha habilidade, sabe, de nascença ali. Aí meu pai adorava isso. E eu tive que interromper, né? E por todos os erros do meu pai e da minha mãe durante... Porque eles eram mais novos do que eu. Porque minha mãe tinha 40 anos, se eu não me engano, é 36, parece. O meu pai, minha mãe é de 47, meu pai é de 47, minha mãe é de 51. Então são 4 anos. Então meu pai provavelmente ele devia ter 40, 42, 43 anos, novo, né? Com 20 anos de casado.
casaram muito novos. Naquela época todo mundo se casava, né, muito novo. E eu nunca tive mágoa ou raiva do meu pai. Eu até então ia visitar ele com 12, 13, 14 anos. E 2 dias depois minha mãe chegava, puta pai, não quer lá não, velho, e tal, né? E eu, ué, como é que meu pai ficou sabendo? Eu não entendi aquilo. Eu fui um adolescente de 14, 15, 16, 17, sem inteligência emocional nenhuma, sem inteligência nenhuma, sem educação nenhuma. A rua, ela não me ensinou nada, nada até então, naquela idade. Então, eu não tinha ideia do que era a vida em si. Eu desejo um feliz Dia dos Pais ao meu pai todo domingo na missa. Quando fala das almas, eu ofereço a alma do meu pai. Tem bastante, tem algum tempo, alguns anos já. Isso. Espero que esteja tudo bem, né? Que ele possa, no final da vida dele, ele possa ter pedido perdão a todos os erros que cometeu, né? Porque se um bandido do lado de Jesus Cristo foi perdoado, né? Meu pai não foi bandido, né? Ele só foi um cara doente. Então, eu não preciso. Por isso que eu atrasei no Feliz Dia dos Pais. Porque eu aprendi que eu tenho que amar todos os dias o meu pai. Eu não preciso dar parabéns, lógico, eu dou parabéns pro meu filho, mas eu preciso ser pai dele e dar parabéns para ele todos os dias. Mas não foi isso que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Foi a rua. Foi Jesus Cristo. Depois, todo mundo da minha infância fez um encontro de jovens. Eu fui um dos últimos, eu e o Daniel. Me recordo bem. E dos últimos serão os primeiros. Da galera, eu fui o único coordenador. Com 20 anos, 21 anos de idade. Eu fui catequista com 21, 22 anos de idade. Eu já tinha lido a Bíblia, o catecismo, com 21, 22 anos de idade. Já frequentava toda a igreja do Distrito Federal, vigília, madrugada toda, com 21, 22 anos de idade. E fiz magoei muita gente, pedi perdão para muita gente que eu errei, que eu era um jovem muito impulsivo, eu tinha vício de muita coisa, eu era viciado em mentira, o meu pai tinha esse vício da mentira, né? Então para mim era normal. Graças a Deus, Deus me curou de muita coisa hoje, eu com 49 anos. Mas não foi com 49, tem mais ou menos uns 15 a 17 anos que Jesus foi me curando mais. Mas o primeiro toque que Jesus deu em mim, falou assim: eu existo e você precisa de mim e eu preciso de você, foi em julho, em um retiro do PEC. Eu até esqueci o nome do retiro, mas eu fiz o encontro em abril. Em julho teve esse retiro. Eu esqueci até o nome, se eu não me engano, desse retiro. Foi um amigo de infância chamado Alex, né? Tem muito tempo que eu não falo com ele, mas ele foi amigo meu durante muito tempo. Quando nessa idade de 18 até os 21, 22 anos mais ou menos. Ele foi um dos meus ali. Eu tive vários amigos muito próximos, mas isso foi mudando ao longo dos anos, né? Se eu falar o nome de gente aqui do que foi amigo meu, é muita gente. Então eu tive que a mudança, você tem que sair de um lugar e ir para outro para existir mudança,
né? Vem as tempestades e a gente vai, né, mudando os lugares, né? Eu saí da 34, fui para 42, da 42 eu fui para Águas Claras, da Águas Claras eu fui para Vicente Pires. Então teve muitas mudanças. Uma delas é se casar e ser pai de família. E eu falei, eu vou ser um pai melhor do que um pai do que eu tive, mas muito melhor. E é isso, a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vocês não precisam dar para eu no meu Facebook, por exemplo, eu não coloco a data do meu aniversário. Porque você elogia as pessoas todo dia. Você pode incentivar as pessoas todos os dias. Isso é um presente que você faz a elas. É um bom dia que você dá. Fica com Deus, Deus abençoe. Não é só no aniversário. Que as pessoas estão lá no Facebook, fala contigo só no dia do seu aniversário. E ainda tem gente que fica chateado porque você não dá parabéns. O mundo é uma parada bizarra, né? Eu acho isso. É bizarro mesmo. Mas é isso, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus possa transformar a gente em pessoas cada vez melhores. Um beijo no coração. Fica na paz.